acabava praticando. Então é como se esse Inclusive, êxtase... Gleison, isso que você comentou, se a gente pensa na ópera clássica hoje, né? Ela é justamente essa reencenação dessas duas situações da Grécia Antiga, né? Sim. Da parte musical, mas também da parte do drama, né? A parte teatral, né? Sim. Exatamente. É como se esse êxtase original ele acabasse cedendo a breves momentos de catarse. Então era um gozo intenso, né? Êxtase puro. Agora se torna catarse e gozo estético. É como se o teatro é como se tivesse passado por essa transformação, uma forma de domesticação, de fato, desse elemento destrutivo e, ao mesmo tempo, criador de Dionísio. Cara, de certa maneira, a música, ela tem essa... Será que tem a explicação pra isso? Deve ter, né, científica, pro que estão falando aí e tal. E essa parada de... Cara, como isso... a música, ela encaixa pro ser humano de uma maneira que ela cria um ambiente de agregação, né? Porque, afinal de contas, a gente consegue se sentir pertencido com a música, independente se você gosta ou não, cara. Porque tá todo mundo escutando a mesma parada. Tá todo mundo com aquela batida, com o som batendo na cabeça, né? Então você tá lá, vamos supor, lembrem da época do sem isolamento social. A coisa gostosa que era sair no fervo e tal. Saudades. Né? Então, quando você tá no rolê lá, tá tocando... Por exemplo, a música, pra mim, ela demorou pra ser apreciada de uma forma mais pura e simples, assim. Tipo, é música, cara. Sabe? Por muito tempo foi o cara que queria botar rock and roll no churrasco. Que não cabe, né? Hoje você fala, mano, não tem. Churrasco tem que ser música pra churrasco. Mas enfim, por exemplo, você tá num lugar tocando uma música que não te agrada, não te apetece, vamos dizer assim. Porém, todo mundo tá sentindo a batida da música, cara. Todo mundo tá escutando aquilo. Querendo ou não, todo mundo naquele momento tá em plena sintonia, né? Agora eu fico imaginando isso com a questão religiosa, né? Espiritual, porque é um transe que você entra, bicho. Porque é aquela famosa frase, né? A fé move montanhas. Você tá acreditando em tudo aquilo que tá acontecendo na sua frente. Tem a batida ainda, que sintoniza você, te encaixa no, né? Cara, o artista... Isso se não... Quando a gente não fala em algumas religiões que usam psicotrópicos, né? Pro ritual também. Então imagina a doideira que não vira, cara. Mas tem o então, lance... assim, por exemplo, eu fico vendo aquela galera, os hippies lá do estoque, cara. Cara, totalmente lógico, os caras tomaram ácido pra caralho, né? Tudo mais. Mas é um transe, cara, uma viagem que você entra que é absurda. Você vê isso em igreja, cara. Eu falo isso porque meus pais tocam na igreja. Eu cresci, basicamente, dentro da igreja católica. E, cara, você percebe isso dentro da religiosidade, como isso é importante, né? Sim, isso tem aí essa questão ritualística, ela é importante, mas tem dois caras que eu queria trazer pra discussão. Um deles é o Schopenhauer, eu vou falar brevemente sobre ele. Mas assim, o Schopenhauer ele era um cara bem pessimista, bastante ranzinza, assim, talvez eu acho que fosse o filósofo mais ranzinza, né? Um dos, né? Mas ele tinha visão bastante interessante, inclusive ela bastante influenciada sobre uma concepção oriental, vamos dizer assim, de que a vida é sofrimento, assim, é um filósofo bem bacana, assim, pra esse momento que a gente tá vivendo, né? O pai do grunge. Então pra ele a vida é sofrimento e a vida é você perseguir uma vontade, e aí quando você consegue chegar nessa vontade, essa vontade ela já não é mais tão legal assim, e aí vai dar início a uma nova necessidade, enfim, esse ciclo infinito. Sustentabilidade do desejo. Isso, a gente tá preso nisso, e não tem como escapar, cara, tipo... Aí, uma das coisas que o Schopenhauer propõe pra resolver esse problema, e pra tirar um pouco a gente desse ciclo bastante até cruel, né, esse ciclo da vontade, é a arte.
É uma das coisas. Na realidade, assim, a solução definitiva mesmo pra ele é você conseguir romper, né? Se ele atingir uma espécie de nirvana e tal, que você rompe com esse ciclo e você não tem mais vontade. Mas a outra, né, que seria o intermediário, seria através da arte, que quando você tá num momento de contemplação artística, você se desprende disso. E pro Schopenhauer, a principal arte, assim, a mais incrível era a música, né? O Schopenhauer adorava a música, ele dedicava uma parte considerável do seu dia tocando, né? Ele era ele, se eu não me engano, ele tocava violino, mas enfim, o fato é que ele dedicava uma parte do seu dia à prática musical. Bem interessante ele. E o outro, que eu queria mencionar aqui, o Gleison já falou dele, mas não, o Gleison falou do Nietzsche. Eu ia falar do Kant, que o Luquinha tava falando que por que será que mesmo gostando ou não da música, de repente você tá curtindo? Assim, não é uma coisa que te agrada, mas ela te causa um efeito. O Kant, ele tinha uma visão que era o seguinte: você tinha os conhecimentos a posteriori, que são aqueles que vêm com a experiência. Então você vive e você adquire conhecimento. Mas ele também, que ele meio que pacificou entre os empiristas e os racionalistas, ele meio que fez o meio de campo ali. E você tem os conhecimentos a priori, ou seja, você aprende pela experiência, mas a capacidade de conhecer vem antes da experiência. Então isso enquadra na música também, porque, por exemplo, a música que você gosta ou não depende de você. Por exemplo, eu gosto de Nirvana, sei lá, tem outro cara que não vai curtir Nirvana. Só que dentro da música do Nirvana tem determinadas coisas, tipo formas, afinação, tom e uma série de coisas. Ou no caso do Nirvana não tem afinação, né? Não, tem. Que também tem a sua explicação do porquê. Mas todas essas coisas, tipo, dentro do campo da música, elas todos nós temos a mesma capacidade a priori de receber essas coisas. Então por isso que dá pra pensar em certos efeitos universais. Por exemplo, a música clássica, por mais que você goste ou não, tem algumas que acalmam. Tem outras que, né, deixa com, sei lá, mais vontade de potência, sei lá, enfim. Sim. Já comecei a falar groselha, mas era isso. Mas tá certo, Marco. Não, mas esse impacto da música tem até um exemplo que você pega nos filmes, por exemplo, né? Tem vários vídeos no YouTube. Se você ver uma cena de um filme sem a música, a mesma cena com a música, é totalmente diferente, né? A sensação que você tem vendo aquela cena, né? Tipo, você vê um fulano morrendo sem a música. Porque entra nesse lance que o Tia falou sobre esse olhar do Kant, né? Tipo, você pode nem conhecer aquela música, você pode nem curtir aquele tipo de música, que geralmente é aquela música, uma pegada meio clássica e tal, né? Mas, cara, existe um contexto ali que te leva àquilo, né? Que você se identifica de alguma forma. E às vezes na cena, sem a música, você não se identifica tanto com a cena. A música que dá aquele catalisadorzinho, assim, tipo, dá aquele... Tô falando em linguagem musical, aquele overdrive, aquele pedal de overdrive pra dar aquela distorçãozinha na guitarra, tá ligado? Do Tubarão, do filme Tubarão. Como que fala? O Mágico de Oz, que do você Pink Floyd? junta com Pink Floyd, o The Dark Side of the Rainbow. Então, Que é o vídeo que mixa, né, o Pink Floyd com... Cara, eu assisti só o começo dessa parada, Mágico velho. de Oz. Curiosidade, Uma experiência legal aí pro nosso ouvinte. The Dark Side of the Rainbow. Muito bom. O Tchê comentou sobre essa questão da música acalmar, e é exatamente isso, né? Ela tem, como eu falei, é quase como se fosse essa função materna, né? Essa possibilidade de retorno ali para aquele estágio primitivo, né, da mãe, do acalento. Oi? Inclusive, você entrar no Spotify agora, tem lá som de útero, cara. Olha só que interessante. Você coloca no ouvido e fica barulho. Então, para, velho. Isso é interessante, isso é a expressão de um dos desejos mais profundos da alma humana, né? Essa vontade de voltar pro útero da mãe. Porque, gente, eu já, nessa quarentena, nessa pandemia, eu já tô dormindo em posição fetal, abraçado com o travesseiro. Agora vocês ainda querem botar música de útero, mano. Que é isso, mano, cara? Olha só que interessante, né? Mas sabe, cara, que é louco? Porque isso eu poderia pensar mesmo, né? O quanto tanto de complexo de Édipo, acho, né? Isso. Porque
Mano, o som de útero que acalma, e é real isso, Sim. né? Só que, mano, ao mesmo tempo é bizarro, né? Você. Eu, pelo menos, pra mim, acho, eu posso estar muito conservador. Sim, estado sem tensão ali, né? Mas, O duro de fazer podcast com o útero é meio complicado. O duro de fazer podcast com o psicanalista é que toda vez que acaba eu tenho a sensação que o Gleison vai me mandar um texto, cara. Então, eu observei. Ó. Eu passo aqui semana que vem, cara. Acho... Ele não manda pra você? Imagine, claro que não, vocês falaram. Porra. O Gleison tá fazendo um TCC sobre a gente. Opa, aqui é nóis, velho. Tipo, Ele com o caderninho ali. O Tia tá dormindo em posição fetal. No podcast. Opa. Uma coisa que talvez o Gleison saiba isso. Esses falando da música, dos efeitos da música do útero e tal. Tem um lance que eu vi uma vez chamado ondas binaurais, não sei qual é o nome desse negócio. Que eram músicas, são sons que causam os efeitos das drogas na cabeça das pessoas. Eu nunca ouvi, então não sei dizer. Também preciso dar uma olhada nisso, cara. Mas já ouvi falar desse negócio, não sei, tipo, até tô perguntando pra vocês se já ouviram falar disso. Eu já ouvi, mas eu já ouvi, mas eu nunca usei droga, então não sei como que é. Então, isso não é de Deus. Uhum. Mas, por exemplo, eu comentei aqui, né, da música ter esse efeito quase calmante, acalentador, né, aquela hora. Mas, e quando a música também não é agradável, né, velho? No sentido assim, não é acalentadora. O que seria isso? Já que a gente vem aí de um estilo, a maioria de nós aqui vem desse extrato do rock, né? Principalmente do famoso rock pauleira, né? O que é isso, então? Caveira. A gente não vai terminar esse podcast deprê de novo, né, Gleison? Não. Ô, Gleison, mas, por exemplo, você pegar a questão do... Oi. Assim, só um comentário. Eu cheguei num nível, até tô bem satisfeito comigo mesmo, que eu me incomoda agora só música que é mal feita. Tipo, independentemente do estilo, eu olho pra música e falo, puta, esse funk tá bem feito. Todo sertanejo universitário. Aí, ok. Então. O Tia vai viver no sound lá em Sorocaba agora. Esse funk tá mal feito. Eu comecei a reparar nisso. Meio que foda-se o estilo. Tenha uma maturidade, né, cara? Entender a diversidade dessa forma de arte, né? Mas, por exemplo, a questão do que eu falei sobre até... Não apenas no rock, mas também outros estilos que usam do grito, né? Inclusive até o próprio grito sendo utilizado dentro da música, né? Essa voz inarticulada, né? Ela se aproxima muito daquilo que a gente vai chamar de selvagem. É uma forma até de se opor, de dar vazão a esse id, de uma maneira de sublimar esse conteúdo interno através de uma vazão, destinando essa pulsão, né, de uma maneira socialmente aceita, né? Então eu grito ali. E interessante sobre o grito, né, é que todos nós podemos gritar, né, mas nem sempre se consegue gritar. E aí a música ela vem quando falta essas palavras. Quando se falta a palavra pro grito, né, quando se falta a palavra para se expressar esse interior, a música ela vem como essa linguagem que consegue, que fica entre o campo do imaginário e o campo do real, né? E o próprio grito, né, ele é a expressão... Voltando... Oi. Pode falar. Não, terminei, daí eu falo. O próprio grito, ele é a expressão dessa... grito não pode entrar na questão do grito primal? Sim. Né, mas também eu acho que essa questão do grito da gente também, ele tá ligado principalmente ao choro do bebê, né? É aquele grito que espera ser decifrado pela mãe. A criança chora, a mãe sabe o que tá acontecendo, então ela faz uma leitura ali daquilo, né? Como se a gente falasse a verdade na sua embriaguez. É a criança que chora, né? Que expressa essa indignação. Isso foi bonito, hein, mano? Então é bem interessante essa questão, né? E o grito, ele tá ligado principalmente a essa relação da violência, do poder, e é pura energia. Explosão mesmo. Cara, esse lance que você falou faz muito sentido. Um emocore ou hardcore é tão da hora assim? Sim.
Até o funk, né, cara? É, também tem então, essa esse lance de questão, o você rap. trazer algo que você não consegue falar é muito louco.